Queremos dar o início de mais uma programação aqui no seu canal Além das Crônicas. Portanto, você que nos segue, é mais uma vez o nosso convidado. No programa de hoje queremos viajar no tempo, no século I, a era cristã, uma época em que o Senhor Jesus vivia e teve várias experiências com as pessoas daquela época. Portanto, quero que você nos siga nessa programação, nessa grande programação que nós queremos dar por começar no dia de hoje. Portanto, quero lhe dizer que vamos falar sobre a figura emblemática de um rabino, de um ser humano bastante inteligente, um ser humano que tira-se o chapéu e podemos aprender com ele, pois se tratava de um mestre da lei, um mestre respeitado em Israel, um mestre que tinha voz no Sinédrio, tinha voz em todas as discussões que poderiam acontecer naquela época. Mas esse mestre, não sei o que lhe deu na cabeça, mas ele achou que no seu coração precisava de um encontro com Cristo, de um encontro com a pessoa maravilhosa de Jesus. Portanto, não saia daí que no programa de hoje vamos falar sobre isso, sobre a pessoa maravilhosa de Jesus, o encontro desse grande rabino. Você que nos segue aqui no nosso canal, mais uma vez, quero lhe pedir, subscreva aqui no nosso canal, Além das Crônicas, ative o sininho de notificação, partilhe os nossos conteúdos nos seus grupos do WhatsApp, é muito importante. Cá no Facebook temos uma página, Crônicas Celestiais. Partilhe o seu conteúdo, nos ajude a divulgar e aqui no TikTok, mais uma vez, nos siga, ative aquele coração, partilha, comente para nós trazermos assunto de gênero. Você que talvez se simpatizou com os nossos conteúdos ou com o nosso trabalho, por favor, nos ajude de uma forma financeira para nós podermos crescer, termos equipamento com mais e mais qualidade. Não saia daí, que no programa de hoje vamos falar sobre essa temática, esse encontro no calar da noite. Vamos tirar dúvidas, quais foram as razões, deste príncipe, desse rei, desse senhor admirado em todo Israel ou em todo judeu. Estou a falar propriamente de Nicodemo. Não saia daí. No programa de hoje vamos falar disso e de muito mais e desse encontro que mudou a história deste jovem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus lhe respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 1 a 5. Nós queremos começar, falando dessa história emblemática, desse encontro que este senhor, este homem sábio da lei, que era respeitado em todo Israel, pois ele era mestre, e ele teve esse encontro com o Senhor Jesus. Bom, a Bíblia não traz uma narrativa clara, específica ou explícita acerca da história desse senhor. Bom, a única coisa que podemos dizer é que o livro de João foi o único, que teve a primazia de escrever sobre ele. Aí surgem várias interpretações, várias formas de entendimento, que alguns historiadores dizem que possivelmente foi João e apóstolo Paulo que batizaram, tardiamente este senhor que era doutor da lei em Israel. Bom, vamos em parte. A princípio da conversa, Nicodemo, de acordo com a sua pequena história que a Bíblia narra, tratava-se de um senhor que era respeitado. Talvez nos dias de hoje podemos dizer que ele ocupava um cargo elevadíssimo, naqueles tempos. Ele era o mestre da lei, ele era professor de vários alunos, ele era uma pessoa respeitadíssima. Alguns historiadores dizem que possivelmente ele pertencia a uma família muito rica. E não só, ele talvez poderia ter várias propriedades, várias coisas, vários elementos, vários bens. E isso lhe traria, respeito, admiração por todo Israel. Mas, acima de tudo,
esse homem Nicodemo era sim um mestre da lei, alguém que conhece a história bíblica, os escritos, não é, do Antigo Testamento a pé da letra. E isso é uma incógnita. Como, não é, de uma forma antecipada, podemos assim dizer, um mestre da lei procurando um rabi que era questionado naqueles tempos. Bom, e outra mais, ele vai procurar o mestre na calada da noite. Várias interpretações têm surgido no meio dos cristãos, nos meios dos estudiosos, não é, da palavra. Por quê que este homem, não é, teve que procurar a Senhor na calada da noite? Bom, nós não sabemos. Existem várias interpretações essas que nós queremos trazer no programa de hoje. Nicodemos provavelmente fazia parte do alto clero, pois o Evangelho sugere que ele era uma autoridade entre os judeus, ou seja, Nicodemos é um dos jovens que passara por todas as fases do sistema educacional. Ele é um dos melhores dos melhores. Existem várias interpretações ao longo da história, não é? Que vários copistas, vários historiadores, como por exemplo Flávio Josefo, um dos historiadores judeu e romano que viveu no primeiro século, ele traz várias interpretações. De acordo com seus escritos, ele possivelmente venha a identificar esse Nicodemo como o próprio Hillel ou Shammai, os dois principais mestres, não é, do Antigo Testamento daquela época. Eram duas escolas que existiam naquela época. Era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Essas duas escolas eram muito respeitadíssimas e eram escolas que, não é, os doutores, os filhos, os nobres, metiam os seus filhos nessas escolas para aprender a Torá. E Flávio Josefo, nos seus escritos, ele tenta associar essas duas personagens, o Shammai e Hillel, como possível o próprio Nicodemo, pois, de acordo com alguns manuscritos, dizem que Nicodemos pode ser um pseudônimo ou um apelido dado para esconder o nome real deste Senhor que foi ter com o Senhor Jesus. Outra coisa importante que eu preciso dizer que o nome Nicodemo tem como seu significado como vitorioso, batalhador do seu povo, aquele que luta pelo seu povo. É um nome grego, talvez porque nessa altura que vai haver o período ptolomaico, não é? E várias pessoas vão juntando nomes judaicos e gregos. Talvez é nesse contexto que o nome Nicodemos vai surgir. Talvez o João mesmo, tentando esconder a originalidade do nome do autor, tenta usar um pseudônimo, um nome, um atributo ou um apelido para esconder o nome real daquele homem que foi procurar o Senhor Jesus. A princípio, é necessário dizer também que, naquela altura, não é? Para que um jovem, um menino pudesse se tornar um mestre ou um doutor da lei, era muito difícil. Primeiro, era necessário pertencer a uma família real, a família dos sacerdotes ou a família de um rico, para fazer parte, não é? Possivelmente no futuro se tornar um mestre da lei ou um doutor da lei. Nicodemo, ele era respeitadíssimo. Talvez por essas coisas da vida, ele venha a passar por essas todas etapas que nós queremos mencionar no programa de hoje. Nicodemos estudou muito, se dedicou demais para chegar onde chegou. Ele não só teve a sorte de ter nascido em um lar privilegiado, ele teve que provar sua capacidade para ocupar o cargo que ocupava. Não foi uma trajetória fácil. Claro que não podemos ser ingênuos e descartar a possibilidade dele ter chegado ao poder por via corruptas, como o nepotismo ou simonia. Mas se concordarmos que ele chegou via sistema educacional, então sim, ele se dedicou muito mesmo. Naquela altura, não é? Havia várias etapas que um rapaz ou um doutor da lei poderia passar para se tornar esse mestre no meio do povo de Israel. A primeira etapa era chamada de Bet, não é? Safar ou Sofer. Bet Sofer. Era uma etapa que levava seus meninos dos 6 até aos 10 anos. Nesse período, os meninos eram ensinados a ler e escrever e a memorizar toda a Torá. Quando se fala de Torá, estamos a falar dos primeiros livros, o Pentateuco, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
esses livros, este menino de 6 a 10 anos eram obrigados a decorar todas as palavras que continham nesta Torá. E ali, há uma avaliação no final, no período desses 4 anos, escolhiam os melhores. Esses melhores é que iam para o segundo estágio, que é chamado de Bet Shammai, ou Bet Shammai, não é? Este segundo estágio era propriamente de uma passagem dos 10 a 14 anos. Ali entravam em vários estudos, várias interpretações, até passar para o terceiro estágio, que é o chamado de Bet Midrash. Ali eram ensinados os detalhes e as histórias e as crenças próprias de cada mestre. Imagina os estágios, não é? Os melhores é que ficavam. Talvez os fracos iam para casa, continuavam, não é, com os ofícios das suas famílias. Talvez essas etapas Nicodemo as passou. Por essa razão que o Senhor Jesus, quando se indagou com ele, o chamou de mestre da lei. Você que é mestre em Israel, não entende o que eu digo? Então, o que estava presente na pessoa, não é, Jesus, que foi ter com ele naquela calada da noite, não era um homem simples, não era um homem comum, era um mestre da lei, era um doutor, um homem périto, mas lhe faltava conhecimento. Conhecimento este que só vem de Cristo Jesus. E assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 14 a 16. Agora, nós queremos falar, não é, sobre este encontro que este jovem, que este senhor, que este doutor da lei teve com o Senhor Jesus naquela calada da noite. A princípio da conversa, nós dissemos que nós não temos detalhes suficientes, a história não traz detalhes suficientes, quais foram os motivos, as razões que fizeram com que Nicodemos pudesse procurar Jesus na calada da noite. Alguns tentam dizer que talvez fosse vergonha por parte do Nicodemos por não procurar o Senhor Jesus ao longo do dia. Mas várias interpretações ao longo da história têm dito que talvez porque naquela altura era por sinal de respeito não procurar um rabi durante o dia, pois este rabi durante o dia estava totalmente ocupado. A hora adequada para que qualquer pudesse procurar o rabi era de noite. Essa era uma das interpretações que existia naquela época. Outra interpretação, talvez rabi ou talvez Nicodemo tinha medo de perder as suas propriedades, de perder o seu posto, de perder o seu cargo no Sinédrio, não é? Pois ele era membro do Sinédrio, atenção, talvez ele tinha medo de perder esse privilégio. Como um mestre procura um rabi que era supostamente equivocado, que era supostamente, não é, duvidado por aquelas épocas, por aqueles senhores, por aqueles doutores da lei. E ali Nicodemo achou que a noite era uma hora certa. Talvez, do ponto de vista humano, nós podemos entender que Nicodemo queria fugir de muita coisa. Mas, do ponto de vista espiritual, era algo intrínseco procurar a Senhor Jesus naquele momento, naquela altura. Pois era um momento calmo, tranquilo, sereno e as ideias poderiam fluir melhor. Talvez o Espírito conduziu a Nicodemo para que pudesse procurar o Senhor Jesus naquela madrugada. Talvez humanamente eu possa entender como sinal de vergonha, de se esconder e perder os privilégios, mas talvez foi o próprio Espírito Santo que tocou na pessoa de Nicodemo para procurar o Senhor Jesus naquela calada da noite, pois ali o coração de Nicodemo estava aberto para receber as bênçãos que vinham do alto. Embora Nicodemos não tenha feito uma pergunta no início da conversa, o que levou Nicodemos a procurar Jesus foi sua dúvida acerca de como ele poderia entrar no reino de Deus. Isso parece claro na afirmação de Jesus acerca da necessidade de se nascer de novo. João 3, verso 3. A expressão nascer de novo também pode ser interpretada como nascer de cima ou nascer do alto. E o desenvolvimento da conversa com Nicodemos mostra que é possível que Jesus tenha
propositalmente utilizada o termo de forma ambígua. Portanto, nessa senda, conforme nós estamos a dizer, talvez Nicodemo sentia-se no seu coração um grande vazio. Vazio esse que nós, no século XXI, no mês de novembro de 2024, não consigamos explicar o que se passava no coração daquele homem, daquele doutor da lei. Mas o mais importante nessa altura é que ele se sentiu movido pelo Espírito Santo. E ele correu até ao mestre, o mestre dos mestres. Talvez é isso que pode nos sobrar como sinal de inspiração, como sinal de entrega e de conhecimento, de que somente em Cristo podemos encontrar a verdadeira luz. Um mestre, um doutor da lei, estava perdido, estava no escuro, estava na escuridão e precisava de luz. A luz que vem de Cristo. Ele se preocupou não com sua reputação. Ele talvez não quis saber da sua reputação. Talvez ele percebeu que todo o conhecimento adquirido ao longo do tempo, ao longo da sua formação, ao longo de se tornar o doutor e mestre, pois ele dava uma solução aos problemas cotidianos da época, mas ele sentiu que precisava sim também de um mestre para ele, de alguém que o ensinasse. E por essa razão, o Senhor Jesus olha nitidamente para os seus olhos e diz que Nicodemo, tu tens que nascer de novo. Epa, algo impressionante aconteceu. Nicodemo não entendera de uma forma simples, espiritual, o que é nascer de novo. Talvez nessas águas que eu quero te mostrar, onde eu estou a gravar, é aqui. O Senhor Jesus olhou para as águas, não é? E quis dizer ao Nicodemo, Nicodemo, para que tu possa nascer, entrar no reino de Deus, querer entrar nesse reino de Cristo, tem que nascer de novo. Não de mim, não de qualquer um. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer daquele cujo o suor e o sangue vai derramar-se nos próximos tempos naquela cruz. Nicodemo não entendeu. O nascer de novo, podemos assim dizer de uma forma literal, é nascer do alto, nascer de cima, nascer das coisas espirituais. Talvez Nicodemo entendera que ele tinha que nascer de novo da ventre ou do ventre da sua mãe. Não, Nicodemo tinha que nascer da água e do Espírito. É isso, nascer no reino de Cristo, é nascer do Espírito, é nascer da água, para se tornar um com Cristo no seu reino. E disse-lhe Jesus, na verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 6. Agora queremos entrar de uma forma profunda, espiritual, para nós compreendermos, não é, a profunda lição que podemos tirar nesse encontro entre o Senhor Jesus e Nicodemo. Bom, era uma calada da noite, a escuridão se aproximava e o sussurrar dos bichos do mato, o sussurrar, não é, dos animais se fazia sentir naquela calada da noite. Às vezes eu me pergunto, o que o Senhor Jesus fazia que não dormia? Talvez estava a orar ao Pai, ou talvez estava à espera desse encontro de Nicodemo. Talvez o Senhor já havia sido avisado que Nicodemo poderia aparecer para ele naquela calada da noite e o esperou como um pai espera do seu filho que saiu de casa e de madrugada não se faz presente em casa. Um senhor da lei, um mestre admirado em todo Israel, um homem que fazia parte do Sinédrio, um homem que tinha capacidade de tomar decisões, de crucificar alguém, de matar alguém, de absolver alguém, precisava também do seu mestre. Nicodemo é um exemplo de que o nosso conhecimento, de que a nossa intelectualidade, de que aquilo que nós podemos angariar, o nosso intelecto, o nosso consciente, não serve nada quanto ao poder do alto. Talvez eu e você podemos ser licenciados, doutores, poliglotas, PhDs, podemos ter não sei quantos livros na cabeça, podemos ter talvez bens materiais neste mundo, mas perante Cristo, perante a pergunta, perante o anseio que pode surgir em nosso coração, nós somos nada, somos pó, como dizia um grande pregador, Dr. Rodrigo Silva, somos menos de um grau de areia no deserto da realidade. É isso que Nicodemo sentiu naquela manhã ou naquela noite. Ele sentiu que há um vazio em meu coração. E esse vazio tinha que ser preenchido por Cristo.
e foi preenchido naquela noite. Aquela conversa transformou Nicodemos para melhor, pois a história diz que talvez ele venha se tornar também um mártir em nome de Cristo, ou se tornou um cristão, pois foi ele que, quando Cristo morreu, levou consigo mirras, safiras, várias pedras preciosas, para que o Senhor pudesse ser enterrado de uma maneira íntegra e condigna. Nicodemo é um exemplo para nós, é um exemplo de que nós não somos nada. Não importa se somos mestres, doutores, nós perante Cristo somos que nem bebês, pois não entendemos as coisas do alto. Talvez é isso que nos falta nós neste século. Nos gabamos, nos gritamos, nos safamos, dizemos que somos melhores. Não, talvez somos menos mesmo, menos. E é necessário sentar aos pés de Cristo, como Nicodemos fez, para aprender com os melhores. E quem seria o melhor dos melhores do que Cristo, o Logos divino, aquele que se encarnou e se fez carne e habitou no meio de nós. É Ele que trará vitória a qualquer coração contrito. Há quem diga que existe a possibilidade de Nicodemos nem ser o nome verdadeiro dele. De acordo com o historiador Flávio Josefo, havia 2 rabinos famosos em Jerusalém na época de Jesus, Hillel e Shammai. O escritor do Evangelho pode ter usado um codinome para preservar a identidade original de Nicodemos. Portanto, nós no programa de hoje falamos sobre a figura emblemática desse grande jovem, desse grande senhor, desse doutor da lei, um homem com conhecimento, um homem que poderia decidir a minha e a tua vida se vivêssemos naqueles tempos. Mas Cristo, o Logos divino, o Rei dos Reis, mostrou para ele que Nicodemo era um vazio do ponto de vista espiritual. Talvez ele era bom no contexto da lei, no contexto da lei mosaica, dos princípios que norteavam aquela época. Mas Nicodemo precisou entender o que fazer para nascer, para herdar o reino dos céus, o que fazer para entrar no reino dos céus. E o Senhor Jesus disse: você tem que nascer de novo, filho, porque somos pecadores autênticos, somos destituídos da glória de Deus e precisamos encarecidamente da sua graça e da sua misericórdia para podermos ser homens candidatos sérios e herdarmos a eternidade. A história de Nicodemo que nos sirva de lição que o nosso conhecimento, meu caro amigo, não serve para nada. O nosso conhecimento não serve para nada. Olhemos para o alto e nasçamos de novo, para sermos, espelho para este mundo que está cada vez mais sedento de Cristo e da sua palavra. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal, nos despeçamos por aqui. Por favor, partilhe o nosso conteúdo, subscreva aqui no nosso canal do YouTube, no Facebook, no TikTok e nos ajude de forma financeira para termos materiais suficientes e trazermos conteúdo de gênero. E nunca se esqueça, meu caro amigo, estamos aqui para trazer assuntos de gênero para ti e para toda a sua família. Lembre-se sempre que a eternidade se aproxima.